Personal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Queridos irmãos, hoje é um dia muito especial para todos nós. A solenidade de Pentecostes é um momento de graça para nós, para a vida da igreja, porque nos recorda a manifestação da igreja no mundo. Nos recorda que Jesus, depois de ter cumprido a sua missão, de ter derramado o seu sangue pela salvação da humanidade, Jesus ascende aos céus, ressuscitado, e envia sobre a igreja o Espírito Santo para continuar a sua obra de redenção. Nós continuamos a obra de nosso Senhor. É Ele que age pelo poder do Espírito na sua igreja. Os Atos dos Apóstolos nos mostram de modo muito concreto isso. Quando pessoas são curadas através das palavras dos apóstolos, eles não atribuem a si essas curas. Eles reconhecem que o que eles têm a oferecer é, na verdade, Jesus. Como também nós devemos oferecer aos homens Jesus. Não podemos pensar que os dons de Deus são realidades que nós conquistamos, mas que, ao mesmo tempo, nos esquecemos que são dádivas, que é o próprio Deus que age através da sua igreja. Essa pretensão é uma pretensão não dos nossos dias, é uma pretensão de todo o tempo da história dos homens a partir do pecado. Ontem, no relato da vigília, vocês escutaram o relato de Babel. Babel é o contrário do que aconteceu no relato de hoje dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 2. Babel é a confusão das línguas. E por que Deus confundiu as línguas? Porque os homens queriam acessar o céu sem Deus. Essa é a pretensão do homem. Querer chegar ao céu, gozar de uma felicidade, de uma realização sem Deus. Ascender sem Deus. O homem não é capaz de ascender sem Deus. É Deus que, pelo Espírito Santo, eleva os homens. Nos eleva. E nós escutamos na primeira leitura de hoje essa graça, essa manifestação espiritual. O Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos e, ao rezarem, todos, mesmo aqueles que eram de diversas partes, eram capazes de compreender a oração dos apóstolos na sua própria língua. Uma grande graça, uma grande manifestação espiritual. A ação do Espírito é assim. Se o orgulho nos divide, se a falsa linguagem do orgulho nos divide, a linguagem do amor nos une. Não importa aonde nós estejamos. Quem já teve a oportunidade de participar de algum momento fora do Brasil, algum encontro da igreja fora do Brasil, em Roma ou em algum outro local, pode tocar de modo muito concreto nisso. Nós, às vezes, nem mesmo sabemos a língua que está sendo
celebrada a missa. Quem vai para a Coreia vai entender bem o que eu estou falando, se aqui alguém vai. Certamente não vai entender nada, mas ao mesmo tempo, essa linguagem que o Espírito Santo consegue unificar, chega no mais profundo do nosso coração. Gostaria de refletir com vocês nesse dia sobre as palavras do Ratzinger, no livro Relatório sobre a Fé. Eu tenho utilizado muito esse livro, porque acredito que seja um livro importante para a gente entender, porque vocês sabem que o Papa Bento XVI, ele foi um dos peritos do Concílio Vaticano II. Então, se nós queremos entender o que é o Concílio Vaticano II, a gente precisa ir naquelas pessoas que realmente compreenderam o Concílio Vaticano II, que tem algo a nos dizer de modo concreto a graça que foi esse concílio para a Igreja. E por que eu quero citá-lo? Porque ele vai nos fazer compreender quem nós somos. Aqui nós somos uma assembleia carismática. Tem mais algum evento fora a célula e os vocacionados? Acredito que não, né? Somos aqui uma assembleia totalmente carismática. Uma assembleia formada por irmãos da obra, que trilham um caminho de identificação com o carisma, irmãos da comunidade. Irmãos que já identificando esse chamado, estão trilhando esse caminho dentro da comunidade. Então, a igreja, nós sabemos, ela é plural. O Espírito Santo, ele é criativo. O Espírito de Deus é muito criativo. Quando nós olhamos para a diversidade de vocações que existem na igreja, e já de antemão oriento principalmente aos vocacionados, aos irmãos da comunidade, não, porque os irmãos ainda vão estar aqui por alguns dias, né? Acredito que esteja iniciando agora a reciclagem, mas quando vocês voltarem, vocês podem fazer isso. Escutar o discurso do Papa Leão, que aconteceu 2 ou 3 dias atrás, para os movimentos e as novas comunidades. E também o que ele falou no dia de ontem sobre, com a Praça de São Pedro lotada, sobre essas realidades novas na igreja. Por que eu quero tocar nesse ponto? Porque nós precisamos ter uma identidade muito clara sobre quem nós somos na igreja. Nós precisamos ser realmente shalom. Nós precisamos ser carismáticos. Carismático. Se você não é carismático, você não tem a identidade shalom. Se você não tem os dons, ou seja, se você não se abre a isso, se você não reconhece a abertura necessária aos carismas, você não tem como ser shalom. Shalom é um carisma na igreja que tem uma identidade própria. E o maior problema que nós temos é que nós, muitas vezes, queremos trazer para dentro da comunidade aquilo que não é próprio da comunidade. Aliás, os irmãos da comunidade vão aprofundar durante esses dias. Eu participei da reciclagem tem uns 4, 5 dias, por aí. É um pouquinho mais. E na reciclagem nós aprofundamos, né, o escrito no coração da obra em unidade com carisma. No coração da obra em unidade com carisma. A identidade. Existe uma coisa
que, independente de vocacionados ou membros da comunidade, todos nós somos, se somos Shalom, nós temos uma vocação. Não importa se você é consagrado, porque não importa se você agora está descobrindo a sua vocação, todos nós somos Shalom. Temos uma identidade. E precisamos viver a partir dessa identidade, do modo de ser Shalom. A gente não pode tentar fazer com que o Shalom se torne aquilo que a gente entende sobre o ser Shalom. A gente precisa assimilar o carisma. Assimilar o carisma. Esse livro, ele foi escrito, antigamente esse livro era chamado A Igreja em Crise. Hoje, o nome desse livro é Relatório da Fé. Ele foi feito uma edição nova, por uma editora nova, e o termo é muito interessante. Gostaria de trazer aqui para vocês algumas palavras, e quero dizê-las como ele disse. E guarde isso no seu coração. O que é que vocês vão fazer a partir do que vocês vão escutar? Vão fazer o quê? Guardar no coração. Não foi isso que Maria fez? Escutou a palavra e guardou no coração. Quando alguma coisa acontecia, Maria se recordava do que Deus tinha dito, porque ela tinha guardado no coração. A gente tem que guardar no coração. Essa entrevista que foi feita por um jornalista, vou aqui trazer aqui as respostas, mas aqui vou tocar alguns pontos para vocês entenderem. Primeiro, diante da crise daquela época, lembrando que Ratzinger assumiu em 81, né, a Congregação para a Doutrina da Fé, foi escolhido pelo Papa São João Paulo II, e nesse período já tinha acontecido alguns anos do Concílio Vaticano II. Alguns anos se passaram do Concílio Vaticano II, e ele reconhece que, infelizmente, o Concílio Vaticano II foi muito mal interpretado. E a má interpretação do Concílio Vaticano II gerou muitas confusões, como ainda hoje gera. Volta e meia você escuta nas redes sociais aí pessoas atacando o Concílio Vaticano II. Mas isso já faziam naquela época. Não pense que é algo dos nossos dias. E o Papa coloca Bento XVI, eu quero sempre dizer o Papa, mas na verdade aqui é Ratzinger, tá certo? Todas as vezes que eu errar o termo, vocês já sabem que eu estou falando de Ratzinger. Ele diz assim, quando perguntado sobre esse tempo, ele diz: certamente que os vejo, mas não me alongo aqui a falar do ímpeto das igrejas como a da Coreia do Sul ou da vitalidade das igrejas perseguidas. Aí mais à frente ele diz: o que abre espaço à esperança em nível de igreja universal, e isso acontece no coração mesmo da crise da igreja no mundo ocidental, é o aparecimento de novos movimentos. Presta atenção. Novos movimentos que ninguém previu, mas que brotaram espontaneamente da vitalidade interior da fé mesma. Nele se manifesta, ainda que discretamente, algo como um período de Pentecostes na igreja. Aí o jornalista pergunta: em que movimentos pensa especialmente? Ele responde: refiro-me ao movimento carismático, aos cursilhos, aos movimentos dos focolares, às comunidades neocatecumenais, à comunhão e libertação, etc. Certamente todos esses movimentos geram também alguns problemas, em medida maior ou menor, trazem também perigos. Mas isso acontece em qualquer realidade viva. E ele continua: em número crescente, acontece-me agora encontrar grupos de jovens em que existe uma cordial adesão à fé integral da igreja. Isso acontece entre nós, sim ou não?
Nos nossos dias, nós encontramos muitos jovens na igreja, no interior da igreja. A graça do Espírito Santo. Em número crescente, acontece-me agora encontrar grupos de jovens em que existe uma cordial adesão à fé integral da igreja. Jovens que querem viver plenamente esta fé e que trazem neles mesmos um grande impulso missionário. Quantos jovens da comunidade vivendo a vida missionária? Comunidade Shalom, eu não sei os últimos números, mas, pelo menos, quer dizer, se eu for falar da época que eu estava na assistência apostólica, já tem muito tempo isso, né? Nem mais sei quantos, se nós temos 20 mil, 30 mil, quantas pessoas nós temos na obra no mundo inteiro. Mas imaginemos esse povo em movimento, esse povo que se coloca a serviço de Deus. A quantidade de membros da comunidade, está aqui o Daniel, talvez, certamente tenha números muito mais, né, mais atuais do que os que eu estou aqui falando, né? Então, quantos membros da comunidade? 4, 5 mil? Então, vejam como Deus, ele tem realmente atuado através desse tempo, dessa primavera nova, que são as realidades novas na igreja. Toda a intensa vida de oração presente nestes movimentos não leva a uma fuga para o intimismo ou a um refluxo para o privado, mas simplesmente a uma plena e integral catolicidade. Isso sempre aconteceu na renovação carismática e nas novas comunidades. Desde que eu entrei, e os mais antigos que são da renovação carismática, que sabem muito bem, o que mais chamou a atenção em nós, depois daquela experiência, foi querer viver a fé, conhecer a igreja católica, a experiência carismática. Nunca a renovação carismática e as comunidades novas se colocaram em oposição à igreja, à hierarquia da igreja. Claro que nem sempre isso foi uma realidade que foi compreendida, porque é natural, uma realidade nova vai gerar algum desconforto em algumas pessoas que já estão ali na igreja há muito tempo, mas a própria renovação carismática, os movimentos sempre estiveram inseridos na vida da igreja, sempre. Então se percebe essa catolicidade dessas realidades novas. A alegria da fé que nela se experimenta traz em si algo de contagioso. E neste contexto, crescem atualmente de maneira espontânea novas vocações para o sacerdócio ministerial e para a vida religiosa. Quantas vocações novas oriundas desses movimentos? Ninguém ignora, porém, que entre os problemas suscitados por esses movimentos encontra-se também o da sua inserção na pastoral geral. Aqui é um questionamento que é feito. Mas eu achei muito interessante a resposta que o Papa, o cardeal, ele dá. Achei muito interessante, porque é bem verdade que essas realidades novas trazem novas modalidades de organização na vida da igreja. Isso é muito claro para todos nós. Isso é muito claro. Ratzinger não critica isso. Pelo contrário, ele diz como se, de fato, isso fosse uma verdadeira manifestação espiritual. Por quê? Porque ele disse, essas realidades novas, elas não surgiram a partir de uma programação, de um programa pastoral que alguém sentou e organizou. Como se fosse um grupo que se sentasse aqui, vamos olhar hoje para a vida da igreja e vamos tentar aqui organizar aqui uma programação de como nós devemos atuar. Ele diz, essas realidades, elas surgiram não como programa pastoral, mas na verdade elas surgiram como uma verdadeira ação de Deus que até mesmo desestabiliza as estruturas que nós temos. E depois ele vai colocar outro ponto importante sobre isso. Ele vai ver isso como uma ação do Espírito, como uma ação da graça de Deus, e no final ele vai dizer, porém,
mesmo que essas realidades tragam estruturas diferentes, nunca elas tiveram nenhum tipo de problema com a hierarquia da igreja. Vejam que coisa maravilhosa. Veja que beleza as palavras que ele diz. Vou aqui trazer para vocês. Emerge aqui uma nova geração da igreja, a quem olho com grande esperança. Ele está falando para você. Você, membro da comunidade. Por isso que quando um membro da comunidade quer trazer para a comunidade comportamentos tradicionalistas e vocacionados que estão aqui, pela misericórdia de Deus, se você é Shalom, esquece o tradicionalismo. Se você é tradicionalista, seja tradicionalista. Mas no Shalom, você deve ser Shalom. No Shalom, você deve ser Shalom. Não existe tentar adaptar a tua vida, a tua vocação, aquilo que não pertence à tua vocação. A tua espiritualidade litúrgica não concebe posturas tradicionalistas. Vocês conseguem entender isso? Porque parece até que a gente precisa estar o tempo todo falando sobre isso. Quando, na verdade, isso é a coisa mais... é identidade. Quando eu entrei para o Shalom, primeiro para a renovação, depois para o Shalom, eu logo aderi a um modo de viver a espiritualidade. É assim que as coisas acontecem. E vejam como a igreja diz para nós. Vejam o que a igreja diz sobre nós. Emerge aqui uma nova geração da igreja, a quem olho com grande esperança. Acho maravilhoso que o Espírito seja novamente mais forte que os nossos programas e valorize algo bem diverso daquilo que tínhamos imaginado, que eu acabei de falar. Vejam que bonito. Acho maravilhoso que o Espírito seja novamente mais forte que os nossos programas e valorize algo bem diverso daquilo que tínhamos imaginado. Nesse sentido, a renovação está a caminho, discreta, mas eficazmente. Velhas formas que encalharam na autocontradição e no gosto pela negação, sai de cena e o novo já está em movimento. Naturalmente, ele ainda não tem voz plena no grande debate das ideias dominantes. Cresce no silêncio. Nossa tarefa enquanto encarregados de um ministério na igreja, enquanto teólogos, é manter-lhe abertas as portas, preparar-lhe o espaço, porque as tendências que prevalecem atualmente movem-se em um rumo totalmente diferente. Se observa justamente esta situação meteorológica geral do espírito, deve-se falar, como fazíamos antes, de uma crise da fé e da igreja. Somente se a reconhecemos sem preconceitos, poderemos também superá-las. E, por fim, uma última palavra, mas não menos importante. Eu queria concluir com essas palavras aqui que o Papa fala sobre a renovação. Ele diz assim: de fato, o período pós-conciliar pareceu corresponder bem pouco às esperanças de João 23, que esperava um novo Pentecostes. Sua oração, todavia, não ficou sem resposta. No coração de um mundo feito árido pelo ceticismo racionalista, nasceu uma nova experiência do Espírito Santo que assumiu a amplidão de uma moção de renovação em escala mundial. Tudo, preste atenção, o que você acabou de escutar, o relato que vocês acabaram de escutar na primeira leitura. Tudo o que o Novo Testamento escreve a propósito dos carismas, que apareceram como sinais visíveis da vinda do Espírito, não é mais uma história antiga apenas, encerrada para sempre. Essa história torna-se hoje vibrante, de atualidade. E, por fim, ele diz: certamente, trata-se de uma esperança, de um positivo sinal dos tempos, de um dom de Deus para a nossa época. É a redescoberta da alegria e da riqueza da oração contra teorias e práticas sempre mais enrijecidas e ressecadas no racionalismo secularizado.
Eu mesmo constatei pessoalmente a sua eficácia. Em Munique, algumas boas vocações ao sacerdócio vieram do movimento. Como em todas as realidades confiadas ao homem, dizia eu, também esta é exposta a equívocos, a mal-entendidos, a exageros. O perigo, porém, seria ver apenas os riscos e não o dom que nos é oferecido pelo Espírito. A necessária cautela não muda, portanto, o juízo positivo do conjunto. Quis trazer essas palavras e colocá-las nessa homilia para que a gente guarde no coração. Porque, às vezes, a gente, hoje, com o advento das redes sociais e a pluralidade de informações que existem, a gente vai assimilando muitas coisas e trazendo isso para a nossa vida e perdendo aquilo que é essencial. Viver o que é essencial. Utilizo uma última frase, uma frase para concluir, que eu acho sempre muito bonita, de um cardeal belga chamado Suenens. Suenens foi o protetor da renovação carismática nos inícios. E disseram para ele o seguinte: Cardeal Suenens, diante dessas manifestações dos carismas, aquelas graças que as pessoas começavam a identificar na renovação, né? Questionaram ele, disseram para ele o seguinte: na verdade, esses dons espirituais que nós estamos vendo hoje, eles não são dons reais, porque Deus derramou esses dons para a igreja naquele primeiro momento, para transformar pagãos em cristãos. E com muita sabedoria, esse cardeal disse: se no início da igreja foi necessário que o derramamento do Espírito Santo acontecesse para transformar pagãos em cristãos, muito mais se faz necessário que o Espírito Santo seja derramado neste tempo para transformar cristãos que vivem como pagãos. Renovar a vida da igreja. Renovar, e isso a gente toca concretamente, a gente não é uma palavra simplesmente de sabedoria, é uma realidade concreta na vida da igreja. Por isso, sejamos realmente um povo aberto e dócil ao Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.